Olá, tudo bem? Mais um mês ficou para trás, né? Chegamos em mais um dia 11 e vamos então à nossa costumeira porção de esperança, né? De todo dia 11 de cada mês. E o título do vídeo que eu escolhi para hoje é Por que Deus tempera a nossa vida com alegrias e tristezas? E para isso eu vou lançar a mão do verso que eu escolhi, que é o verso que o apóstolo Paulo que escreveu, né? Que está em 2 Coríntios, o capítulo 12, o verso 7 e o verso 8. Então, respondendo essa pergunta, por que Deus tempera a nossa vida com alegrias e tristezas, ou com vitórias e derrotas, ou com glórias e sofrimentos? Por quê? E aqui então o apóstolo Paulo diz, né? Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então, Paulo estava vivendo isso na carne. E ele deu essa explicação, que era para que não nos ensoberbecêssemos e nem nos vangloriássemos. Então, para isso, Deus tempera a nossa vida. Se a nossa vida fosse somente de alegrias, de vitórias, né, de saúde, de festas, de vida, nós correríamos o risco de acharmos que somos autossuficientes. E, na verdade, nós não somos autossuficientes, né? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, por isso, Deus tempera a nossa vida para que nós tenhamos a consciência de que não somos nada, né? E só temos forças, né? Por Ele. Então, na verdade, Deus não é que Ele envia, né? Permite que a nossa vida seja feita de alegrias e tristezas, de vitórias e derrotas, para nos proteger de nós mesmos, né? Do nosso orgulho, da nossa autossuficiência e da nossa própria força. Eu quero destacar aqui, né, nesse verso que eu li, nesses 2 versos, 4 tópicos, né? Eu quero destacar a grandeza das revelações, o espinho na carne, né? E as bofetadas, né, de Satanás, que o texto aqui menciona, e também as orações não respondidas, né? Porque Paulo diz, né, que Deus permitiu, né, colocou um espinho na carne nele, para que ele não se ensoberbecesse das grandezas das revelações. Paulo, ele foi levado em visão, né, até o céu, o terceiro céu, e ele recebeu muitas revelações de Deus. Ele teve suas orações atendidas, até com pessoas curadas por meio de suas orações. Então, Paulo tinha muitas grandezas vindas de Deus. Esse espinho na carne que ele tinha, que a maioria dos comentaristas bíblicos se refere a uma deficiência física, né, que Paulo tinha, que ele chamava de espinho na carne, como que se para que ele não vangloriasse das grandezas das revelações que Deus estava dando a ele. E mesma coisa acontece conosco. Olhe para a sua vida. Quantas vezes na sua vida Deus já não te deu vários momentos de alegrias, momentos de grandezas, momentos de êxtase? Não só na vida cotidiana, mas também na vida espiritual. Quantas alegrias você já não teve com uma revelação maravilhosa da sua promessa ao ler a Bíblia? Então, tudo isso é para que não vangloriemos. Por isso que Deus tempera a nossa vida. Então, agora o outro
tópico que eu quero ressaltar aqui é que Paulo fala do espinho na carne. E quem é que coloca espinho na carne? Na realidade, tudo o que é mal vem de Satanás. E muitas vezes Deus permite para nos proteger da nossa autossuficiência. Muitas vezes Deus quer nos ensinar, Deus quer nos burilar. Ou mesmo, às vezes, Deus quer que nós nos demos testemunho dele, né? Por meio do nosso sofrimento, dar testemunho dele. Então, sempre tem um propósito no tempero, né, de Deus. Mas o intuito de Satanás é nos derrotar. E o propósito de Deus é nos salvar. Então, quando Deus permite uma prova, o seu propósito não é para que soframos, não é para nos ver tristes, mas para nos proteger de nós mesmos, da nossa autossuficiência, do nosso orgulho e para que tenhamos total dependência dele. Agora, eu quero falar então do terceiro ponto, né? Que é as bofetadas de Satanás, que Paulo mencionou aqui, né? Que esse espinho na carne é como se fosse um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, quando Deus permite que as aflições cheguem até nós, Satanás nos esbofeteia. Como? Jogando na nossa cara. Tá vendo? Pensamentos negativos sobre Deus, né? Tá vendo? Você não é cristão ou você não adora Deus? Olha aí a situação que você está agora. Ou mesmo, tá vendo? Deus te abandonou. Deus não te ama. Deus trouxe o sofrimento para você. Então, são com esses pensamentos negativos que Satanás esbofeteia, né? O nosso rosto, como dando tapa em nosso rosto da nossa fidelidade a Deus. As alegrias, né? Os temperos de felicidade da vida é bom, né? É bom recebermos o tempero de vitória, de alegrias, de sucesso. Mas quando recebemos o tempero da aflição, da dor, do sofrimento, é difícil. Porque muitas vezes a gente só joga a responsabilidade de Deus quando o tempero da vida é uma tristeza, é uma derrota, é uma prova. Aí sim nós culpamos a Deus. Mas muitas vezes, das nossas conquistas, nos nossos sucessos, nas nossas alegrias, nas nossas vitórias, nós não lembramos de dar o crédito a Deus. Graças a Deus, Ele tem me feito forte e dependente dEle. Já tenho enxergado muitas bênçãos por meio do meu sofrimento, né? Deus tem nos presenteado com bênçãos, tem nos presenteado com milagres. E reconheço isso, né? E eu louvo a Deus por isso. Mas a dor já passou? Não. O espinho na carne está aqui. Volte e meia a dor se levanta, né? Por meio da saudade. Mas eu louvo a Deus porque já posso enxergar bênçãos. Bom, vamos então agora ao último tópico, né? Que é orações não atendidas. Paulo era um homem de oração. Por muitas vezes suas orações foram atendidas, né? Ele teve pessoas curadas por meio de sua oração. E agora ele diz aqui que por 3 vezes ele clamou, né? Ele pediu ao Senhor que o afastasse esse espinho da carne, né? Que afastasse esse sofrimento da vida dele. E Deus não o atendeu. Tem horas que o que mais queremos é o alívio do sofrimento. Não é verdade? Seja o alívio de um filho do caminho das drogas, seja o alívio do desemprego, o alívio
da enfermidade, o alívio do luto. E parece que nossas orações não são atendidas. Você sabe qual é o problema que você enfrenta, qual é a sua aflição, qual é o seu tempero amargo e salgado. Você sabe. E talvez você tenha orado muito por isso, pelo alívio. E Deus tem dito não. Só que, às vezes, né, o não de Deus não é igual ao nosso não, sabe? Eu acho que todas as vezes, né, não é igual ao nosso não. Porque Deus é quem sabe tudo, né, a nosso respeito. Paulo orou pedindo que retirasse dele esse espinho na carne, esse sofrimento que ele tinha. E Deus diz não. Paulo queria alívio e Deus deu para ele o quê? Transformação. Paulo recebeu a transformação, por isso ele foi um grande pregador na causa de Deus. Muitas vezes, Deus usa a nossa dor para que falemos dele, né? Você pode reparar, tanto nos personagens bíblicos, histórias do nosso cotidiano, se a gente for reparar, muitas vezes, aquelas pessoas que mais dão testemunho de Deus, aquelas pessoas que são mais usadas por Deus, é porque passaram por momentos de provas, receberam temperos amargos na vida, mas que souberam colher bênçãos, né, desses sofrimentos. Deus sabia que podia contar, né, com Paulo. Deus sabia que ele seria muito mais produtivo trabalhando para ele com aquele espinho na carne do que se retirasse. É Deus que conhece o nosso coração. É Deus que sabe como nos transformar. Sabe, a vida aqui não é indolor, né? Nós temos sofrimento, sim. Aqui tem dor, tem tristezas, tem choro e lágrimas. Tem doenças, tem morte. Mas, muitas vezes, Deus nos permite, né, esses temperos para que tenhamos total dependência dele. Então, quando o tempero da infelicidade, da amargura, da dor ou da morte, né, chegar em sua casa ou até você, lembre-se que o propósito de Satanás é te esbofetear no rosto, é te trazer realmente a aflição. Mas o propósito de Deus é nos proteger, é proteger de você mesmo e também te salvar. Essa é a porção de esperança que quero deixar com você nesse dia.